Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso SERScast. É o sexto episódio aqui. A gente está, na verdade, o sétimo episódio. A gente já até perdi um pouquinho das contas. A gente está nesse podcast buscando entrevistar quem faz o SES acontecer, ou seja, os nossos professores, também os nossos alunos, diretores, enfim, quem está por trás do sonho de milhares e milhares de concurseiros acontecer. Então, a gente hoje vai trazer mais uma professora, a nossa querida Cecília Navarro, especialista em Direito Público. Ó, já pode abrir aqui pra gente. E Olá, prof. aí, oi Gui, tudo bom? E aí, Tudo minha bom? gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como diz o professor Renato Saraiva, né? Exatamente, exatamente. Cési, muito bom falar contigo. Obrigado por ter vindo aqui. Bom te chamar de prof, né? A gente se conheceu aqui trabalhando no SES, então é muito bom ver essa evolução. A gente tem história de alunos que se tornaram professores e tem também quem trabalhou aqui na nossa equipe e foi aluno também e se tornou Sim, professor. Tudo SES, né? é isso, tudo SES. Acho que quando eu conheci Gui, eu era uma mera estagiária, né? É. Entrei aqui como estagiária, né? Comecei nesse mundo SES, me apaixonei. Quando a gente viu, foi rápido, né, Gui? Quando Foi a gente rápido. viu, já estava lá como professora, né? Uma grande oportunidade. Inclusive, sempre que eu tenho oportunidade, eu agradeço ao professor Renato. O professor Renato, ele me deu essa oportunidade numa live, sabe? A gente estava aqui, Gui, eu não sei se tu lembra, a gente estava aqui numa live comum, apresentando um lançamento. O professor virou e falou: rapaz, você é boa. Você quer ser professora? Aí Tassi fala que é minha empresária, né? Tassi é a nossa gerente pedagógica. Ela falou: sim, ela quer ser professora, sim, Renato. Aí pronto, depois eu vou dar a oportunidade, começa no TRT. E foi assim. E assim, né, estou aqui eu, até hoje, como professora do SES. Legal, legal. E vamos dar um passinho atrás. César, como é que foi seu início do caminho aí de faculdade? Sempre quis ser direito? Como é que foi isso? Essa transição aí da infância para adolescência, como é que foi essa parte? Eu sempre fui uma grande apaixonada pelos estudos. Eu acho que vem muito do que a minha família passou para mim. Então, desde muito nova, eu sabia, minha família sempre falava, que se eu não estudasse, eu não ia ser ninguém. Eu ouvi isso a minha vida inteira, sabe? Eu venho de uma família humilde, graças a Deus nunca faltou nada, mas né, nós temos uma família humilde como um todo. Eu sou uma das primeiras pessoas da família Aqui a do estar Recife mesmo? formada aqui de Recife. Eu tenho uma parcela lá em Camusim, por parte de mãe, Camusim, Ceará. Mas a grande maioria está aqui em Recife. Então, sempre me disseram que eu precisava estudar. Meus pais terminaram os estudos com muito esforço. Minha mãe foi mãe muito nova. Minha mãe tem 3 filhos e hoje em dia tem 34 anos. É. Então, assim, né, ela finalizou o ensino médio dela na escola que eu fazia o meu ensino médio, né, num programa que teve na escola, que geralmente tinha à noite, né, para as mães, para os pais, terminar o ensino médio, ela terminou com 28 anos. E meu pai também fez um supletivo para terminar. Então, eles sempre, mesmo diante das dificuldades, focavam na educação e me falavam isso. Então, eu era neura com educação. Sempre fui aquela aluna nota 10, nerd, que ninguém gostava na sala, ficava levantando a mão, tirando dúvida. Eu sempre fui essa pessoa. E acho que, assim que eu entrei no ensino médio, eu já comecei a pensar na faculdade, porque eu sempre pensava na frente. E eu sempre quis direito. Sempre. Acho que a única coisa que ainda me pegou um pouquinho foi jornalismo, comunicação. Eu queria fazer também. Mas eu sempre quis direito. Então, tanto na minha trajetória de ensino fundamental, ensino médio, entrando na faculdade, eu sempre fui muito estudiosa. Porque meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade, e ou eu passava numa federal, eu sempre conto essa história, né? Que aqui é assim, ou a gente passa na UFPE, que é a federal aqui de Pernambuco, ou você vai para a católica. Se você for para outra, você não é bom. Pelo menos é o que me falavam, né, na minha escola. E eu ficava naquela pressão, né? Resultado, não consegui ser aprovada em Direito na Católica e nem na Federal. Na Católica eu consegui jornalismo, mas por um acaso do destino, eu acabei perdendo essa bolsa. Não consegui. E aí ia desistir, comecei inclusive a fazer um Prevup, que é como se fosse um pré-vestibular da UPE, que eu consegui entrar, você faz uma prova e consegue, para eu tentar no próximo ano. Só que meu pai, né, ficava, coloque você num ProUni, que a gente tem um ProUni aqui, o ProUni Recife, e tem um ProUni nacional, né? Você coloca a sua nota do Enem, e a depender da nota você consegue umas bolsas em particulares. E aí eu consegui uma bolsa na Estácio de Sá, que ficava lá em Boa Viagem, 100%, sem pagar nada. Não queria, bati o pé. Meu pai falou, você vai. Porque, né, eu fui criada federal ou católica, não queria ir. E eu fui. E eu digo, Gui, que foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, porque eu consegui terminar minha faculdade, meus 5 anos, certinho, bonitinho,
sem pagar nada, graças a Deus. Inclusive, o ProUni, ele dava até o vale transporte para mim, e eu consegui trabalhar, porque era em Boa Viagem, era perto, eu consegui trabalhar durante os 5 anos de graduação. Eu estagiei desde o primeiro período, então foi uma trajetória, assim, intensa, mas foi muito boa, graças a Deus. Legal, legal. E como é que foi essa visão de vir para o SES? Você queria advogar naquela época ou não? Já tinha essa visão de talvez ir para o concurso ou dar aula? Como é que foi isso? Veja, advogar eu nunca quis. Eu sabia, eu falava, ó, eu acho que não faz parte de mim advogar. Hoje em dia eu estou, inclusive, buscando muito puxar isso, né? Eu acho que eu estou conseguindo reviver a advocacia nesse meu momento atual, mas antes eu falava que não. Ser professora é um sonho desde pequena, sabe quando você brinca? Os meninos brincam de futebol, coisa e tal, né? A gente tem várias brincadeiras, queimado e tal. A brincadeira que eu gostava era professora. Eu era professora, passava lá, tinha até a hora do lanche para os amiguinhos, então eu sempre gostei disso, mas para mim era muito distante. Era muito distante, eu teria que ter uma trajetória, né, gigante, passa ali por vários estudos até chegar a ser uma professora. E a gente sabe que no Brasil não é tão fácil assim. Sim. Então, adormeceu. E aí eu falei, quero concurso. E aí eu comecei, né, a estudar, sempre estudei para concurso, bati na trave de vários concursos, né, que é o normal, é o comum, né, hoje em dia você bater na trave de muitos concursos. A OAB foi chegando, eu acabei me especializando muito na OAB, como tudo que eu fazia, eu botava 110%, eu acabei conhecendo e entendendo muito a OAB, e falei, não, eu não quero advogar, né, concurso eu queria muito, era estabilidade, coisa e tal, mas eu não me via muito trabalhando na repartição pública porque eu sou extremamente comunicativa, agitada, eu sentia que tinha alguma coisa, mas eu estava perdida, Gui. Sendo sincera, antes de receber a oportunidade aqui, eu estava perdida. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha me formado, já estava graduada, já tinha OAB, tudo certinho, pegava um processo ali, um processo aqui de família, né? Geralmente é assim, você pega processo do pai, da mãe, mas eu estava perdida. Eu não sabia o que fazer. Entendi. E eu acho legal, César, porque a gente entrevistou alguns professores que já foram aprovados há mais tempo e que eles conseguem ter uma percepção hoje do aluno atual, obviamente, porque eles estão dando aula para alunos atualmente, 2022, 2023, 2024, mas, ao mesmo tempo, quando eles foram aprovados no concurso, quando eles tinham que estar estudando, isso já tem, às vezes, 10, 15, Sim. alguns que a gente entrevistou aqui, 20 anos. E óbvio que mudou muito, né? A gente fala muito sobre isso. E normalmente hoje eles têm essa perspectiva de que mudou muito do lado da mesa do professor. E assim, você já é de uma nova geração que já estudou nesse novo mundo, vamos dizer assim. O que você hoje identifica que o aluno precisa, vamos dizer assim, o que o aluno de hoje, com toda essa modernidade, com toda a tecnologia, com tantos cursos disponíveis, o que esse aluno de hoje precisa para ser aprovado, seja na OAB, seja no concurso? E eu acho que a palavra é foco. Precisa de foco, porque a tecnologia veio para ajudar. E ajuda muito, né? Eu conheço diversos professores que foram aprovados, e aí tinha aquela coisa, vai para a biblioteca, né? Abre um monte de livro. Hoje em dia a gente tem o Google, né, que resolve muita coisa. A gente tem uma tecnologia aí vasta. Mas, em contrapartida, por ter essa tecnologia e essa facilidade, eu sinto que tanto os alunos de OAB quanto os alunos, principalmente de concurso, ficam perdidos. Então, eu não sei se eu quero delegado, saio delegado, vou fazer. Eu não sei se eu quero procurador, saio procurador, vou fazer. Tribunais, faz tudo porque está tudo ali. Então, ele acaba ficando perdido. E quando você fica perdido em algo, você não consegue se concentrar numa coisa só. E quando você não se concentra numa coisa só, é muito difícil que você tenha êxito em tudo, né? Às vezes a gente abraça 5 coisas, mas a gente não consegue concluir 100% em nenhuma das 5. Então, o que eu sinto hoje é esse foco que o aluno tem que ter na carreira profissional. O que é que eu quero ser? É fácil? Não é fácil. Decidir o que é que você quer ser. Tanto é que eu, por anos, após a minha graduação, fiquei perdida. Não sabia o que é que eu queria ser. Fiquei ali transitando entre várias coisas para conseguir um sustento. Mas, quando você para e decide, ó, eu quero isso. Eu quero um concurso para tribunais.
Então você vai focar no concurso de tribunais, em tudo que o concurso de tribunais exige. Eu quero ser aprovado na UAB e eu quero a minha segunda fase em direito administrativo, claro. Então você vai focar naquilo durante a sua graduação, você vai focar naquilo durante o estudo para a primeira fase, durante o estudo para a segunda fase. Senão você fica com muita coisa na sua visão e acaba não focando em nada, que gera inclusive ansiedade, né? Você tem muita coisa no seu campo de visão, não consegue focar em nada, você começa a ficar ansioso e acaba desistindo mais fácil de tudo. Eu acho que é isso. Até tinha um momento que você auxiliava bastante, acho que ainda faz isso na segunda fase, os alunos a montarem seu cronograma de estudos, né, a estruturarem a sua rotina de estudos. E essa era a principal dificuldade, assim, os alunos tinham tempo, mas não conseguiam preencher bem o tempo. Como é que era? É isso. Eu comecei muito nesse trabalho de cronograma. Eu acho que eu trouxe para cá uma vivência minha. Eu sempre fui a menina do cronograma, a menina que escrevia tudo, deixava tudo certinho, porque eu precisava disso, já que eu trabalhava e estudava, inclusive, integral. Então, era escasso meu tempo. Então, eu percebi, né, nesse acompanhamento com os alunos aqui no SES, tanto em concursos quanto na OAB, que a maioria dos alunos também trabalha, também estuda, mas uma certa parcela está ali um pouquinho mais tranquilo. E essa parcela tranquila é a pior que tem. Porque eles ficam perdidos, eles querem estudar tudo, eles querem colocar tudo naquele tempo que eles têm. Sim. Eles acabam ficando ansiosos, a gente sabe que principalmente na OAB existe uma pressão muito grande colocada em cima do candidato, claro, em cima do aluno. Esse aluno começa a ficar nervoso, com ansiedade. Eu recebo muito no meu Instagram, professora, já comprei o curso tal, curso tal, curso tal, eu já fiz isso, isso e isso, fiz 3 provas de OAB, mas eu não consigo ter foco. Por isso que eu sempre falo da palavra foco. É uma palavra muito ampla, mas a grande maioria dos alunos não consegue encaixar naquele tempo aquilo que ele precisa para ser aprovado. Porque é tanta informação, a família fala uma coisa, sim, amigo fala outra coisa, internet fala outra coisa, ele quer acoplar todas as informações numa coisa só, e não consegue seguir em frente. Por isso que direcionamento é algo, sim, que a gente preza muito, e eu sei que aqui no SES a gente preza muito por direcionar um aluno, porque hoje em dia é muito difícil você ter direcionamento, você fica perdido, porque todo mundo quer dar pitaco. Sim. Todo mundo quer dizer como é que você tem que estudar. E aí você está ali iniciante tanto na OAB quanto em concursos, acaba pegando a opinião de um, junta e começa um caos. Fica então, um Frankenstein. Exato. Então, quando você para você ter foco, eu tenho tantas horas por dia de estudo, esse aqui é o edital, a professora ou o curso está me dando direcionamento, que estes são os temas mais importantes, porque é assim que a gente estuda hoje, não tem como mais falar que, vamos fechar edital. Não existe mais isso hoje em dia. Então, a gente estuda hoje com base nos temas recorrentes, nos temas importantes, nos temas que nós sabemos que são comuns aí, né, de cobrança nas bancas. Então, ou o aluno faz isso, ou ele vai se ver como um Frankenstein, sim, pegando ali, pegando aqui e não focando em nada. É interessante esse ponto que você colocou, do aluno que tem mais tempo. Isso não é só o aluno, né? Às vezes, quem tem mais tempo, no geral, muitas vezes consegue executar menos as coisas do que quem tem prazo. A gente até brinca, você quer alguma coisa? Bota um prazo. Por quê? Porque precisa. Justamente, e até por esse sentimento de culpa, né? Que a culpa leva à ansiedade, porque às vezes você tem muito tempo livre, você quer estudar 10, 12, 15 horas por dia, por vários dias seguidos, sem ter nenhuma contraparte ali. E também é isso. Tem duas coisas que a gente fala bastante aqui, eu tenho visto em quase todos os podcasts, a gente tem falado sobre isso. O primeiro é como usar o tempo livre. Sem dúvida nenhuma, a decisão de onde alocar o seu tempo livre é, sim, muito importante. E a segunda, eu não sei como é que você vê essa experiência, talvez possa trazer até um pouco do OAB. O pessoal se testa realmente, o pessoal tem, porque assim, eu falei sobre isso, da zona de conforto desconfortável, né, nos últimos podcasts, que para mim, uma das zonas de conforto desconfortáveis do concurseiro é estudar e não fazer simulados, sabe? Por quê? Não, Guilherme, mas eu faço questões. Sim, você faz questões no final do que você estudou na matéria. Sim. Beleza, você está com tudo fresco. Você está fazendo questões de uma matéria apenas, que você acabou de estudar muitas vezes, que você estudou no dia anterior. Cada um tem um formatinho de como fazer isso, mas é diferente. Você fazer exercícios de fixação no momento que você está finalizando aquele estudo, isso, ou quando você vai realmente aplicar um simulado, ou chega no final da semana
e vai tentar relembrar tudo que você estudou numa prova única, que você mistura disciplinas e que isso traz um grau de dificuldade extra, a minha impressão é que muita gente torce o nariz para essa parte porque às vezes tem medo de se frustrar, né? É isso. É a chamada autossabotagem. Muitos alunos se sabotam pelo medo. Essa visão que tu traz de, por exemplo, os exercícios de fixação, é claro que vai estar mais fresco. Sim. E o cara sabe que tá. Mas por ele estar ali naquela situação, estudando, sem contrapartida, sem aprovação ainda, ele quer se dar certos ganhos que, na verdade, de certa forma, não existe naquele momento. Se é um exercício de fixação, massa, tem que fazer mesmo, mas você está fixando um conteúdo que estava muito fresco na sua cabeça. Então, você tem que baixar o ego. Nós, como estudantes, eu sou uma eterna estudante, nós temos que baixar o ego, de certa forma, e falar, vou fazer um simulado sem medo de ser feliz. E eu vou fazer o simulado, pode ser que eu passe, talvez eu passasse, pode ser que eu tire a nota abaixo. Só que isso traz um autoconhecimento, que eu acho que é uma das palavras e um dos poderes mais importantes dentro de qualquer trajetória de vida, é você ter autoconhecimento de tudo que você faz. Porque não adianta, é você e você. Então, você se sabotar é pior. Então, eu vou fazer um simulado, vai ser doloroso. Se eu não conseguir, por exemplo, na OAB, se eu fizer um simulado, tirar 30, né, 40, né? Então, vai ser doloroso. Eu vou ficar, caramba, estou estudando tanto, não foi, né, não consegui. Mas, quão pior seria se eu nunca fizesse um simulado e chegasse na prova efetiva e tirasse 30. Então, quando você faz um simulado, você faz esse exercício realmente simulando a prova, pegando os conhecimentos que você adquiriu e você testa se tá bom, se tá razoável, se tá ali como iniciante, faz com que você consiga balizar toda a sua trajetória. Então, das 10 questões de ADM, eu acertei 9. Massa, tô legal, tô conseguindo compreender. Agora, das 10 questões de constitucional, eu acertei 2. Opa, tem alguma coisa aí. Isso é essencial para qualquer estudante, OAB e concursos. Autoconhecimento, você parar de se sabotar e se testar. É nesse teste que você aprende. E é no erro que você não erra nunca mais. Quando eu me preparei para a OAB, eu tinha um caderno de erros, que eu uso bastante na minha segunda fase. Tudo que eu errava, eu anotava o porquê que eu errei e o que eu precisava saber para acertar. Gui, eu não errava de novo. Sim. Porque eu foquei naquilo, eu não quero errar de novo, ninguém quer. Então, eu não errava de novo. Até questões que foram formuladas em outro formato, claro, eu não errava. Porque eu parei e falei, errei. Sim. Errei mesmo, não fiquei sabotando, não. Inclusive, depois eu mostro no Instagram, eu chutava. Eu colocava, chutei. Acertei porque chutei. Legal. Então, eu era sincera comigo. E eu faço esse trabalho com os meus alunos também. Não adianta você se sabotar. É você e você. Não tem ninguém olhando, não. É você e Deus. Sim. Não tem ninguém olhando. Então, tudo bem você errar. Você tem que saber que errou. Você tem que se testar. E isso realmente é uma falha muito grande em alunos de OAB e alunos de concurso. Segunda fase, como tu sabe, nós temos simulados com correção individualizada. São vários, né? São vários e é um dos maiores diferenciais do curso. E eu falo sem problema nenhum, Gui, na minha turma, eu pego muito no pé, viu? Muito, não tem uma aula que eu não fale. Na minha turma passada, agora eu peguei no pé deles, primeiro simulado, acho que 10% da turma fez. Segundo simulado, 6%. Tem noção? Assim, eu conseguia contar no dedo quem fez. E é um dos maiores diferenciais do curso. Né? Em uma segunda fase tem um período curto, você tem que focar. Então, é muito... O pessoal foge do simulado. Foge, é muito fácil você ver que eles fogem do simulado. Sim. Então, eu acho que, inclusive, é algo que a gente tem que falar mais, ficar mais aberto nesse sentido, porque eu acho que eles fogem pelo medo. É o medo. Mas você trouxe uma ferramenta interessante aí, pessoal de casa, é o caderninho do vacilo, né? É isso. Então, eu gostei dessa ideia. Assim. É isso. Depois eu trago aqui para mostrar pra vocês. Traz. Mostra pra gente. Eu acho que pra vida, eu acho que é muito importante saber identificar onde a gente erra. Pra vida, na vida. A gente lidar bem com os nossos próprios erros e acho que num estágio mais avançado fazer graça das suas próprias falhas. Assim. Exato. Eu acho que quem tá com a mente boa é quem consegue levar isso para um formato de... Putz, realmente ali eu vacilei. Mas esse ato que você trouxe, que parece simples, é muito forte. Demais. Diz muito da sua personalidade que, gente, esse aqui é o caderninho do erro. Porque isso aqui tá escrito. Você não é que você tem que lembrar, tá escrito, tá registrado que você errou.
E achei muito legal, principalmente, que você acertou chutando, que também é aquilo, não vale nada. É isso. O que acerta chutando no simulado é um erro. É isso. Porque, né, entre o erro e o acerto ali foi simplesmente probabilidade, estatística. Exato. Então, você trabalhar isso escrevendo, eu acho que foi uma das ótimas dicas que você já trouxe aqui pra gente. Fica aí para os alunos, acho que dá para explorar muito, porque é a minha impressão aqui também, né? São mais de 10 anos aí de SES, é de que tem esse lado dos alunos não se testarem como deveriam. Por que isso, pessoal? A gente oferece várias ferramentas aqui nos nossos cursos, e os cursos concorrentes também hoje em dia oferecem boas ferramentas, e no final o pessoal ainda é um funil, né? Ainda são poucas pessoas que topam ali passar pelo processo inteiro. Porque o que a gente pede, por exemplo, no caso aí da OAB, não é muita coisa. Você vai... Gente, você tem ali o período de segunda fase. Hoje, entre a primeira e a segunda fase, são quantos dias? Geralmente 64 dias. Cara, 2 meses. 2 meses. Para você focar, prestar atenção nas aulas de peça, prestar atenção nas aulas de direito material, fazer seu simulado. São quantos simulados hoje? São 6 simulados. Entre simulados em vídeo e simulados Sim. com correção individualizada, que ele recebe a nota. Em 60 e poucos dias, né? Então, 1 a cada 10 dias. Gente, é isso que vai fazer diferença entre quem realmente tem ali a força para fazer, para ir em frente, e não, né? E César, como é que você tem sentido o pessoal, assim, os alunos da OAB em geral, né? Como o pessoal tem reagido ao fracasso? Eu particularmente tenho um pouco de preocupação de como essa nova geração lida bem ou não com fracassos, com reprovações, com não conseguir atingir rapidamente os objetivos, por isso, né? Porque é uma geração mais acostumada ao imediatismo. Sim. O mundo do concurso e da prova geral, mesmo da OAB, é um mundo mais complexo, né? Muitas vezes você não tem controle. Por exemplo, a gente teve na penúltimo exame de ordem, né? A gente está falando agora de outubro de 2023. O primeiro exame de ordem desse ano, a gente teve o quê? Mais 30 mil, quase 40 mil pessoas na segunda fase. Sim. E agora, o exame de ordem do meio do ano, a gente não teve nem 7 mil pessoas fazendo a segunda fase. Ou seja, o nível da prova, claro que foi o número de pessoas inscritas foi menor, mas o nível da prova varia muito. Varia. Né? E muita gente fica nesse limbo. Como é que você tem sentido os alunos lidando emocionalmente com tudo isso? Gui, na minha turma tem uma peculiaridade, né? A faixa etária da minha turma é maior. Eu tenho um grande desafio de trabalhar com pessoas de 30 a 60 anos. Então, em todas as turmas eu tenho pessoas de 71 anos, 75 anos. Na grande maioria das vezes são pessoas que já fizeram AB 13 vezes. Que estão tentando há 7 anos. Que são formadas desde 2005. Tem noção? Então, assim, eu tento fazer um trabalho muito grande com eles de motivação. Motivação, disciplina, constância. Além das aulas, eu sempre falo sobre isso, porque é muito comum. Vira e mexe, a gente tem um grupo do WhatsApp, eu vejo a galera, ai, gente, tô desestimulada. Ah, eu não sei se eu vou mais, não. Ah, eu paguei, mas eu não sei, não, já tentei tantas vezes, eu tô vendo fulano dizendo que a prova mudou e que vai vir mais difícil, que eu não sei se eu quero mais ficar na disciplina tal, que eu quero mudar a disciplina. Então, até com o advento da internet, o enxame é muito maior. E eu sinto que os alunos, eles têm essa grande dificuldade de aceitar erros e fracassos. Que eu acho que é do ser humano. Né? Claro, do ser humano, a gente tem que evoluir muito para aceitar, até dar risada às vezes dos fracassos da gente. Então, eu percebo que na maioria das vezes os alunos mais jovens são os que têm mais dificuldade de falar, errei, estudei da forma errada, eu não fiz o que deveria fazer e por isso eu fui reprovada. Na grande maioria das vezes, os alunos mais jovens, eles procuram diversas desculpas. Sim. Eu não passei porque a prova mudou, eu não passei porque o fiscal me desestabilizou quando pegou. Situações que realmente acontecem. Mas a gente tem que, assumir a responsabilidade de algumas situações. Sim. Eu acompanho, graças a Deus, consigo acompanhar quase que individualmente a maioria dos alunos. E eu sei quando o aluno ele poderia dar mais. E eu puxo isso dele.
Mas o mais importante do que eu saber é ele saber. Porque senão ele não vai erguer a cabeça. Sim. Ele vai passar o resto da vida dele sendo uma pessoa que não passou na OAB, que não passou no concurso, porque fica remoendo aquele dia que ele não passou no concurso, porque foi fulano, foi ciclano, foi X, foi Y, que me fez não passar. Então, quando eu tenho um aluno que senta e fala, ó, professora, realmente, eu não fiz, eu tive um aluno, Luan, que foi aprovado agora com notão. Legal. E ele veio da repescagem. Na última prova, eu sempre acompanhava ele, e ele era um aluno que não fazia os simulados, ele era um aluno que não participava das aulas interativas, e ele entrou na repescagem sendo o motivador do grupo. Porque ele falava para todo mundo, gente, eu reprovei porque eu não fiz simulado, porque eu não assisti às aulas, eu não fiz metade do que a professora falou. Realista, né? Realista, ele falou isso a repescagem inteira. E graças a Deus ele foi aprovado, gravou um vídeo para mim maravilhoso, que ele é super desinibido, falando que realmente ele entende que ele cometeu um erro. Eu acho que quando você para e entende que a responsabilidade também é sua, é muito mais fácil de erguer a cabeça e continuar. Até porque você já sabe o que tem que fazer diferente. Quando você fica remoendo e colocando a culpa em X e Y, você até pode continuar, mas você vai continuar cabisbaixo e sem mudar nada. Então, pode ser, e na maioria das vezes é o que acontece, que dê errado de novo. Então, eu percebo que os mais velhos não, são mais ali maduros, né? Estão tentando há 13 anos, eles não vão desistir agora, né? E muitos são aprovados, graças a Deus. Mas os mais novos, da nova geração, eles já são um pouquinho mais difíceis de assumir os erros, mas é um trabalho que eu tento fazer com todos eles sempre. Legal, legal. Muito bom. Ô, César, e por que administrativo? Pois é, eu digo que eu não escolhi a DM me escolheu. Porque é o seguinte, eu sempre fui muito focada na faculdade, como eu disse, e eu só tive aula de administrativo no 9º período. 9º período, pô, você tá doido já, sabe? Você já tá assim, cara, vamos embora, vamos terminar isso. Tem TCC, tem OAB, e a aula não era tão dinâmica assim, né? Eu realmente não consegui entender administrativo na faculdade. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, eu não vou ser, porque eu sempre fui essa pessoa que me cobrava muito. Eu falei, eu não vou ser uma advogada que não sabe ADM, eu tenho que saber. Porque eu gostava muito de constitucional, sabia muito. Tributário, sabia muito, gostava muito. E a ADM ficou uma lacuna. Eu falei, não vou deixar. Então, quando eu me especializei em direito público, eu já gostava muito de constitucional. Inclusive, eu comecei aqui no SES, lá em tribunais, dando aula de constitucional. E gostava muito de tributário. E a ADM ficou no limbo para mim. Eu falei, não, eu vou fazer essa especialização, essa pós-graduação em direito público, e eu vou colocar 120% em ADM. E foi aí que nasceu a paixão, né? Na pós, nasceu essa paixão por direito administrativo, essa paixão por tentar desmistificar este monstro que fazem do direito administrativo, que eu acho que vem muito da graduação, porque também era um monstro para mim. Então, eu agarrei essa oportunidade de mostrar outro lado do direito administrativo para os alunos, e graças a Deus tenho colhido muitos frutos. Se um aluno, Gui, chega para mim e fala, professora, eu nunca aprendi administrativo como eu aprendi agora, para mim já valeu a pena, porque eu também não consegui aprender na faculdade. Legal. Então, é como eu digo, eu não escolhi a ADM me escolheu. Muito legal. E o magistério te escolheu. Isso. E você está hoje inspirando muita gente que está saindo da faculdade agora, começando a fazer o OAB, ou pessoas que precisam passar na OAB. E quem te inspira, Cési? Olha, eu sempre falo da minha mãe e do meu pai, porque são verdadeiras inspirações para mim de força de vontade, porque tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para seguir o caminho de toda a família, de serem pessoas que não se formaram, que não terminaram nem o ensino médio. Hoje em dia, a minha mãe é uma empreendedora, ela tem uma loja de maquiagem, né, que é o xodó dela. Meu pai, ele... Quantos anos você falou que ela tem? Hoje em dia, atualmente, minha mãe tem 38 anos. Meus pais são novíssimos. Meu Deus. Minha mãe tem 38, meu pai tem 42. Então, assim, muito novos, né? E 3 filhos, eu sou a mais velha. Então, assim, meus pais, para mim, são sinônimo de vitória, de não se acomodar no lugar de onde eles vieram, no lugar onde todos estão, e crescer. Minha mãe foi empreender. Meu pai, hoje em dia, ele é gerente técnico de segurança lá na... Meu Deus, eu vou esquecer o nome, ele vai me matar. Eu não vou lembrar. Ultragás. Na Ultragás, ele trabalha com essa parte de técnico de segurança. Ele é minha cópia. Ele dá aulas, líder nato, mostra lá como é que faz as NRs, coisa e tal. Então, meus pais são os meus orgulhos, minhas verdadeiras referências atualmente. Muito legal, muito bom. E, Cési,
dessa... Você falou um pouquinho de concurso, que fez algumas coisas, depois focou agora no magistério, em dar aula, né, em administrativo e para a OAB. Agora, próximos passos. Você é super jovem, o concurso, a ideia de prestar concurso ainda é algo que passa por ti, ou olhar para a advocacia mudou, como você falou que mudou um pouquinho. Como é que você vê esses próximos passos? Veja, o meu olhar para a advocacia mudou. Eu ainda pensava muito em concurso público, mas quando eu tento associar com o magistério, eu sinto que vai ser algo que vai ficar ali, sabe? Eu não consigo dar 50-50. Eu só consigo dar 100 em um. Então, no momento, concurso eu afasto um pouco. Apesar de estar sempre por dentro, estar sempre sabendo o que é que saiu, o que é que não saiu, mudanças, alterações, mas eu acho que no momento o meu olhar está brilhando, meu olhinho está brilhando pela advocacia no direito público. Muito mais também pela mesma situação do direito administrativo, para tentar também desmistificar a advocacia no direito público. Porque hoje em dia você para na rua e você pergunta a qualquer estudante do direito, vai numa faculdade e pergunta: o que é que um advogado do direito público faz? Ele não sabe responder. Porque hoje em dia, né, é mais direito civil, família, sucessões, igual Carolzinha, direito do consumidor, direito penal e direito administrativo. O que é que o cara faz? A grande maioria não sabe, mas é uma carreira da advocacia em ascensão. Quem trabalha com direito público na advocacia tem uma grande estabilidade. É uma área muito boa de se trabalhar. Você trabalha diretamente com os órgãos públicos, com várias empresas, tem contratos aí maravilhosos. Então, é algo que está brilhando aos meus olhos e eu estou retomando aí, associando já ao trabalho do magistério junto com essa advocacia. Então, no momento, eu acho que é isso. Legal, legal, muito bom. E, Cés, agora vamos tentar fazer um exercício de futurologia aí. Você, eu gosto muito de falar contigo porque você é uma professora que por muito tempo esteve aqui conosco como curso, então conhece o aluno muito de perto, conhece as estruturas ali. O que você acha, e aí pode ser futurologia mesmo, o que você acha que vai ser o hype, o próximas situações em termos de preparação para concurso aí 2024, 2025? Tem alguma coisa que você acha que está começando, que pode crescer, a maneira das pessoas estudarem? Como é que você vê? Eu acho que a gente está passando, nesse exato momento, por um período de desassociação de que passar no concurso público, passar na OAB é extremamente complexo e que só uma pessoa extremamente cientista e ou que muito... dedica muitas e muitas e muitas horas. Isso, né? é aprovado. Até o momento da minha aprovação, isso ainda existia. Acho que, sei lá, até um ano atrás, isso ainda existia. Então, as videoaulas, 3 horas, 4 horas de videoaulas. Você ficava nervoso porque tinha 3, 4 horas para estudar por dia, porque você não conseguia, tinha que ter 8, 12 horas para estudar. E aí sempre existia aquela coisa, não, só quem passa é quem é servidor público que trabalha 6 horas. Ou só quem passa é aquele que só estuda, que não trabalha. Sempre existiu isso, pelo menos na minha geração, na minha época, pelo menos até um ano atrás, de que você só seria aprovado se você tivesse muito tempo, muita dedicação. Tanto é que por muitos anos, olha o que eu vou falar para Guilherme, gente. Até aqui no SES eu ficava pensando, meu Deus, será que eu tenho que me demitir para estudar? Porque existia muito isso, Sim. mas muito mesmo. Tipo, a grande maioria das pessoas falavam, galera postando vídeo no YouTube, me demiti do meu trabalho para focar em concurso público. Era o que tinha. Porque parecia, né, e o que parecia pra gente é que não dava para você ser aprovado trabalhando e estudando. Eu acho que nesse momento a gente está desmistificando isso, a gente está quebrando isso, muito pela vivência que eu tenho aqui de SES também, de pessoas que foram aprovadas, que estão sendo aprovadas trabalhando. Pessoas que estão em situações totalmente opostas àquela situação lá atrás, de quem trabalhava só 6 horas, né? Ou de quem só estudava, não tinha um trabalho efetivo, ou era mais jovem, quem tem família não consegue. Eu acho que isso não existe mais. Eu acho que a gente entrou nesse momento, até como curso mesmo, a gente se adequou a isso. Nós fizemos todo um trabalho para trazer aulas mais objetivas, materiais mais objetivos, direcionamentos mais objetivos e também a questão psicológica. Eu acho que hoje em dia a geração ela já entende, não, eu posso sim. Eu posso trabalhar e eu posso estudar depois. Eu posso ser aprovado trabalhando, estudando. Eu posso ser aprovado sendo pai, sendo mãe, tendo família para cuidar.
Antigamente era diferente. Então eu acho que esse hype, né, o que eu consigo visualizar é o que a gente já está passando atualmente, essa mudança de que você pode, você é capaz, não é só um cara que nasceu numa família já privilegiada, Sim. né, um cara que tem muitas horas de estudo por dia e consegue ser aprovado num concurso de alta performance, de alto rendimento e também na OAB. Acho que isso já mudou. Perfeito. E para finalizar, o que você dá de recado para quem vai fazer esse próximo exame de ordem? A gente está pertinho da prova, né? Hoje, quando a gente está gravando, falta aqui 20 dias para a prova, mais ou menos. Por aí. Pouco mais de 20 dias para a prova. É uma prova importante, porque a gente vem de um exame que introduziu novas disciplinas. Sim. E que também foi um exame de maior, na verdade, de menor percentual de aprovação da história. Não sei se menor percentual especificamente, porque teve um lá atrás que teve um percentual baixo, mas acho que em números absolutos foi o menor, né? Foi um dos menor, menores, um dos sim. menores. E é a última prova do ano, né? Então, muita gente aí querendo já começar 2024 com a carteirinha. O que você dá de conselho, de dica, mas principalmente o seu recado para essa galera? Eu acho que a essa altura do campeonato, né, há 20 dias para a prova, o que o candidato precisa é de confiança. Não adianta eu falar, você precisa agora estudar muito, 8 horas, 12 horas. Você está a 20 dias da prova. Você já fez o que deveria ser feito, você está agora no finalzinho, né, do seu treinamento, da sua trajetória. Você precisa de confiança. Porque é muito comum que nesse período a gente comece, meu Deus, a prova está chegando, não vai dar não. Eu não vou passar não. Não vai dar, olha, eu vou só para testar. Não vai só para testar. Você está indo para ser aprovado, você sabe. Então, você tem que ter confiança. Então, às vezes, até palavras de afirmação mesmo. Eu vou passar, eu consigo, eu mereço. Eu lembro que na minha prova eu fiz um exercício mental, porque eu sempre fui uma pessoa... Eu não tinha autoconfiança, né? Eu sempre achava que ia dar errado. E olha só, meu lema hoje em dia vai dar certo. Então, quando eu sentei, eu lembro disso. Quando eu sentei no dia da minha prova, eu falei, eu fiz e dei o meu melhor. Então, o que vier de resultado aqui é com base no que eu fiz, no meu melhor, dentro de todos os meus limites. Porque eu tinha plena consciência de que eu tinha feito sim o meu melhor. E esse trabalho de autoconhecimento, de autoafirmação, vem durante toda a trajetória. Então você tem 20 dias, você ainda consegue. Tenha essa confiança para que lá no dia da prova, quando você sentar, você sinta isso. Dei o meu melhor, independente do resultado. Porque a pior coisa que tem é você sentar na prova e falar, poderia ter feito mais. Então, por mais que uns dias atrás você não estivesse fazendo muito, você tem 20 ainda. Então, puxe, foque, é você e você. E tenha essa confiança, porque essa confiança no dia da prova é mais do que essencial para a sua aprovação. É isso. É isso aí, muito legal. César, muito obrigado. Foi muito bacana. Pessoal, quem está de casa, lembrando aí que a gente tem nossa reta final com acesso, com todos os professores aqui do SES OAB. Aquele nosso evento ao vivo, gratuito. A gente tem, são semanas e semanas de evento e depois ainda chega na revisão de véspera ali, 2 dias antes, a gente fica 8 horas a cada um dos dias. Inclusive, né? Ansiosa. Exatamente. Quero. Na última, acho que a gente fez dezenas de questões, a gente conseguiu acertar naquele reta final. E olha, a quantidade de pessoas que fica entre 42, 43, 41, 39... Então, às vezes, é um evento desse gratuito que você tem a oportunidade de participar, que vai fazer diferença ali naquela reta final. Então, é isso, galera. Muito obrigado, César. Muito obrigado novamente. E vamos juntos aí até o próximo SESCast. Valeu, gente.